Fala, moçada! Gente, hoje nós vamos resolver alguns exercícios de força de atrito, tá? Para a gente firmar mais no assunto, ok? Então vamos lá. Exercício 5. Um caixote de 7 kg de massa é empurrado por uma força constante e horizontal de 35 newtons sobre uma superfície plana e horizontal, adquirindo uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando g igual a 10, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e o bloco é igual a... Então, vou começar por esse exercício aqui, que eu mostrei para você, que a gente acabou de ler, o exercício número 5 da Unifor, onde ele fala que uma força horizontal, não tem o desenho, mas você vai ter que desenhar, tá? Uma força horizontal F de 35 newtons de módulo empurra um bloco de 7 kg, que adquire aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, toda vez que um aluno me pergunta assim, ou me argumenta assim, professor, quando o assunto é lei de Newton, não sei nem começar. Aí eu digo para todo aluno meu, você não tem o direito de falar essa frase em problemas de lei de Newton. Depois que eu te mostrei lá na aula nossa, onde eu falo, diagrama de corpo livre, você tem que representar no corpo as forças que ele recebe. Então, todo problema de lei de Newton, você tem que começar por aqui, desenhando as forças que os blocos, o quê? Recebem. Quais são as forças que esse bloco recebe? O F, que ele deu, a Terra puxa ele para baixo com a força peso. Lembra, o peso você não faz, você recebe, então o corpo está recebendo essa força do planeta. O piso empurra ele para cima com a normal e opondo-se ao movimento, né, por definição, a força de atrito. Certinho? Legal. Aí você vai fazer o seguinte, gente, olha só. Na vertical, tem movimento na vertical? Não. Se não tem movimento, a força que está para cima é igual a que está para baixo. Isso é a segunda lei de Newton. Então aqui, ó, a normal é igual ao peso. Como a gente fazia lá nos problemas que não tinha atrito, a normal anula o peso? Sim, e o peso anula a normal. Significa que eles valem zero? Não. Significa que eles têm o mesmo módulo. Inclusive, eu agora vou precisar do valor da normal para mexer na força de atrito. Lembrando que peso é a massa vezes a gravidade, ele deu aí no texto que a gravidade era 10, né? Então, se a massa é 7, a gravidade é 10, a normal será o quê? 70 newtons. 70 newtons. Tudo bem. Aí, você parte para a horizontal. Olha só. Na horizontal, o que você tem? Você tem o F e o FAT. Como o bloco está acelerando e essa aceleração só pode ser para a direita, tá? O que acontece? Quem é maior, o F ou o FAT? O F. Então o que você faz? Quem é a força resultante? F menos FAT é igual à força resultante. F menos FAT tem fórmula? Tem. Qual é a fórmula? Mi vezes a normal. Força resultante tem fórmula? Tem. Qual? Massa vezes aceleração. O que o problema pedia? O coeficiente de atrito. Está aqui, ele quer isso, que é o Mi. Quanto vale a força? 35. Menos Mi vezes a normal. Quanto nós calculamos a normal? 70. Isso é igual massa 7 vezes quem? O A, que é 2. Acabou. O que você faz agora? Joga esse cara para lá e esse para cá. 35 menos 14 é igual a quanto? 70 vezes Mi. 35 menos 14, 21, que é igual a 70 vezes Mi. 21 dividido por 70 é igual a Mi. Gente, se fosse 21, né, pessoal, mas como é que eu faço? Eu não dou conta, professor, aqui. Se fosse 21 por 7, seria quanto? 3, tá? Mas como é 70, 21 por 7, 3. E esse zero aqui significa um 10, ó. E 3 sobre 10, 0,3. Então, quanto que vale o coeficiente de atrito? 0,3.
0,3 o que, gente? Aí tem gente que fala, Newton, errado. O Mi, pode voltar lá na aula e olhar. O Mi é uma grandeza adimensional, não tem unidade. Fechou? Vamos fazer outra aqui rapidinho. Exercício 4. Uma força F de 100 newtons atua sobre um bloco de massa 4 kg, conforme a figura abaixo. É correto afirmar que o coeficiente de atrito estático entre a parede vertical e a superfície do bloco, necessário para mantê-lo em repouso sobre a superfície dessa parede rugosa, é de... Aí ele manda adotar a gravidade como 10. Ok, galera? Conforme você leu aí, né, nesse exercício 4 da Unital, ele dá uma força, algo mais ou menos assim, gente, ó. Você tem aqui um apagador e eu estou fazendo uma força aqui, ó. E ele está parado. Tudo bem? Então ele fala que é feita uma força de 100 newtons, o bloco tem 4 kg e está em repouso. E ele pede o coeficiente de atrito. Gente, se ele deu a gravidade, vamos lembrar, o que é peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Se a gravidade é 10 e a massa é 4, quanto que dá o peso deste bloco? 40 newtons. Já faz isso de cara. Bom, o que eu já disse para você? Como que eu faço para resolver problemas de lei de Newton? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? O diagrama. Você desenha no corpo as forças que ele recebe. Quais são as forças que ele recebe? Ele recebe a força F que eu estou fazendo. Sim. O que mais? A Terra puxa ele para baixo? Puxa. Como é o nome da força que a Terra faz no bloco para baixo? Força, peso. Se eu estou empurrando ele contra a parede empurra ele de volta? Sim. Como é que é o nome da força que o apoio faz nos corpos? É a força normal. Tá? É a força normal. E por qual motivo este bloco não escorrega? Eu tenho que ter um mínimo de aderência com a parede. Então, aqui, ó, impedindo ele de deslizar para baixo, eu tenho quem? A força de atrito. Tá? Se não tivesse atrito, ele desceria. Ó. Se não tivesse atrito, ele desce. Então, quem impede ele de escorregar é o atrito. Tudo bem? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Você vai lá e informa para o seu examinador. Ó, na horizontal, tem movimento na horizontal? Não. Então, neste caso aqui, ó, a normal é igual a quem? É igual a força que está sendo feita. Então, neste caso, ele já me deu a força. Então, a normal vale quanto? 100 newtons. Ok. Vamos para a vertical, então. Na vertical. Na vertical. Ele diz que está parado também. Está na iminência de descer ou parado. Qualquer coisa que ele fala desse nível, ele ainda está parado. A iminência é quase. Tá? Então, se está parado, a força que está para cima é igual a que está para baixo. Então, a força de atrito, que nesse caso, como está em repouso, é estática. Força de atrito é igual a quem? Ao peso. Fórmula do FAT. Mi vezes a normal e o peso. Eu já até tenho, é mg, mas é 40. Então aí, ó, o Mi, que é o Mi estático, que ele quer, vezes a normal, que é 100, é igual a 40. Então, o Mi estático é 40 sobre 100, Mi estático, 0,4. Como eu disse, 0,4 o quê? Nada, né? O Mi é uma grandeza adimensional. Tudo bem? Ok. Exercício número 1. Um corpo de massa m e coeficiente de atrito estático μ igual a 0,1 está apoiado sobre um plano inclinado de alfa com horizontal. Sabendo que existe uma força de atrito entre o corpo de massa m e o plano inclinado, podemos afirmar que tangente de alfa é igual a... Gente, esse é um dos exercícios mais clássicos que tem de força de atrito, tá?
ele dá um bloco que está parado, ou às vezes ele fala que o bloco está descendo em movimento uniforme. Qual que é a informação crucial? Se ele está parado ou em movimento uniforme, a aceleração é quanto? Zero. Tudo bem? Então, o que acontece? Voltando, qual é a regra para se fazer problemas de leis de Newton? Primeira coisa, tá? Desenhar as forças. Como assim? As forças que o bloco recebe. Quais são as forças que este bloco recebe? A terra puxa ele para baixo. Como é que é o nome dessa força? Força peso. Como que a gente desenha o peso? Sempre vertical e para baixo. Ok? Bom, ele está apoiado. O apoio dele é uma rampa inclinada. Então a rampa faz no bloco uma força, o apoio faz no bloco uma força que a gente chama o quê? Força normal. Você viu lá na aula. Por que a normal tem esse nome? Porque ela é normal ao apoio. Normal significa perpendicular. Então aqui eu tenho a força normal, que é perpendicular ao apoio. E por qual motivo o bloco não desce? Ele não desce, obviamente, por ação da força de atrito, que se opõe ao movimento. A tendência dele é descer, então eu tenho aqui uma força de atrito que se opõe ao movimento. Força de atrito. Tá aí. Aí, gente, o que nós vamos fazer aqui? Toda vez que nós tivermos um plano inclinado, você pode pegar o peso e projetar o peso no eixo X, tá? A gente já falou isso. Esse é o PX. E projetá-lo no eixo Y. Quem é esse cara? PY. Lembrando, eu te mostrei já que este ângulo que o plano inclinado faz com o plano horizontal sempre é também o ângulo entre o P e o PY, tá? Se você voltar lá na nossa aula de vetor, você vai tirar essa dúvida, tá? Projeção ou decomposição de vetor, onde eu te falei até um macetezinho, que eu chamei lá de JCSS, não sei se você lembra disso, tá? E aí, reafirmando a aula de decomposição de vetor que a gente viu e também a de vetor, quem é o PX? Olha, ele está separado aqui do ângulo, nesse quadrante aqui. Está separado é o quê? Seno. Então, o PX é o P seno θ. E o PY? Como o PY está junto do ângulo, ele é o quê? P cosseno θ. Detalhe, tem movimento neste eixo aqui? Ó? Não. Se não tem movimento nesse eixo, então eu posso dizer que a normal é igual a PY. Logo, a normal também vale o quê? P cosseno θ. Muito bem. Bom, mas vamos então ao mais importante. Ele quer saber a tangente do ângulo θ. Eu vou fazer diferente. Presta atenção aqui no que eu vou fazer. Se o problema não tivesse me dado o coeficiente, se ele quisesse o atrito, como é que você faria o coeficiente de atrito? Você viria aqui e faria o seguinte, ó. No eixo do movimento, ele está parado, a aceleração é zero. Nesse caso ele falou que é zero, tá? Mas se a aceleração é zero, você vai pensar assim, ó, mesmo que você pudesse pensar em movimento, se você estivesse pensando em movimento, seria para baixo. Como é que você equacionaria a segunda lei de Newton? Você faria aqui, ó, Px menos o Φ é igual à força resultante. Px menos o Φ é igual a massa vezes aceleração. Eu já estou escrevendo assim, para que você possa pensar isso mesmo quando ele estiver em movimento. Se estiver em movimento, é a força maior menos a menor. Por que essa é maior, professor? Uai, se ele está em movimento, você tem... Vamos pensar que tem uma aceleração para baixo, eu tenho uma resultante para baixo. Então essa força é maior que essa. Tudo bem? Só que neste exercício ele está parado. Então quanto vale o A? O A é zero. Se o A é zero, m vezes zero, zero. Então fica Px igual a Φ. Isso aqui dá zero, eu jogo o Φ para lá. Ó.
Quem é o PX? Está aqui, ó. É o P seno θ. Quem é o FAT, a fórmula? Mi vezes a normal. P seno θ é o mi vezes a normal, mas nesse problema a normal é quem? P cosseno θ. Olha que legal. P cosseno θ. Gente, P de um lado, P do outro, eu cancelo o P. Quem é o mi, então, nessa brincadeira? Eu jogo o cosseno para o lado de cá. Então, o mi vai ser quem? Seno θ sobre cosseno θ. E você sabe lá da trigonometria do triângulo retângulo que seno sobre cosseno é quem? É a tangente. Então, quem é o mi, gente? O mi é a tangente de θ. Mi é a tangente de θ. Bom, o que o problema pediu? Ele não pediu a tangente θ? Então, quem é a tangente θ nesse exercício? É o mi, tá? O que eu quero? Como ele me deu o mi, né? Tangente θ, então, é 0,1. O que eu queria que você guardasse deste exercício, então? Guardar a ideia de que, se eu tenho um bloco parado num plano inclinado ou descendo em movimento uniforme, parado ou MRU, o A é 0. Então, se o A é 0, M vezes A é 0, você vai ter isso que acarreta nisso. Então, se eu quero descobrir o coeficiente de atrito, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui essa minha regona aqui, ó. Se eu medir o ângulo que ela faz com o horizontal aqui, ó, se essa tampinha, se eu colocar essa tampinha parada aqui, ó, ou descendo com velocidade constante, se eu quiser calcular o coeficiente de atrito dela, ela parada ou com velocidade constante, basta que eu faça o quê? Quem é o mi? Tangente do ângulo de inclinação. Fechou? Então tá aí. Exercício 3. Dois garotos brincam com um bloco de madeira no chão plano e horizontal. Em um determinado momento, um deles empurra o bloco que passa por um ponto A com velocidade v0 e, após percorrer uma distância d em linha reta, para em um ponto B devido ao atrito entre ele e o solo. Sendo g a aceleração da gravidade local, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o solo é igual a... Ok, galera, então, este exercício da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, ele mostra, é um exercício também clássico de força de atrito, que você pode resolver ele usando energia, só que a gente ainda não aprendeu a fazer por energia, tá? Lá por energia fica até mais curto, mas vamos usar leis de Newton para fazer ele. Bom, o menino empurrou o bloco, tá? E ele andou uma distância d até parar. E aí ele pergunta, qual o coeficiente de atrito cinético? Que é o coeficiente de arrastamento, tá? Presta atenção. Solução do problema. Voltando àquilo que eu já falei. Que é a primeira coisa que você faz? Diagrama de forças. Quais são as forças que atuam no bloco? Peso, que é a terra puxando o bloco. Normal, que é o apoio, empurrando ele para cima. E uma força que se opõe ao movimento do bloco é o atrito. Professor, e a força do menino? Não tem ela mais. Ele falou, ele empurrou o bloco e o bloco adquiriu uma velocidade. Então, a força do menino já foi. Tá? Ela não está aqui presente mais. E aí, você vai para a resolução do problema. Então, vamos pensar na solução. Eu quero o mi. O mi está dentro da força de atrito. Na horizontal, o que você tem? Eu só tenho a força de atrito. Se eu só tenho ela é a resultante, ó. Então, a força de atrito é a própria força resultante. Fórmula da força de atrito. Mi vezes a normal. Fórmula da resultante. Massa vezes aceleração. E aí, o que você vem? Na vertical. Tem movimento na vertical? Tem aceleração na vertical? Não. Então, você não sobe nem desce. Então, aqui é normal, é igual ao peso. E o peso é a massa vezes a gravidade. Veja, esse problema é literal. Ele falou que a massa é m, tá? Nem a gravidade ele falou, tá? Mas g, você não tendo nada, você usa g. Legal.
Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, Mi vezes a normal, que é quem? MG é igual a MA. Ah, legal, professor. Ó, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar o M de um lado e de outro. Ah, matei o problema, eu terminei. Ó. O Mi é A sobre G, tá? Mas peraí, ele falou em aceleração aqui, ele deu, aceleração é dado do exercício? Não. Ele falou que a velocidade inicial era V0 e que ele parava e percorria uma distância D. Então tem que me virar. A aceleração não é dado do problema, eu tenho que sumir com ela daqui. Ó. Agora, eu tenho condições de tirar esse A e colocar outras coisas aqui? Tenho. Vamos pensar agora na cinemática. Eu tenho a velocidade inicial, tenho a final e tenho a distância. Falou em tempo? Não. Sem ter falado em tempo, você lembra de quem? Equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Bom, a distância que ele anda aqui, o delta S, é o D. Só um detalhe. Se você, por exemplo, adotar a trajetória para a direita, tá? Para eu chamar esse delta S de positivo, a aceleração do bloco ele está freando. A aceleração aqui é contrária ao movimento. Então, a resposta minha aqui do A vai dar negativo. Só que isso aqui é um módulo da aceleração. Na dinâmica, você não tem sentido de trajetória. Então, você vai pegar o A que aparecer aqui, ó, e vai jogar ele aqui em módulo. Tá? Você joga o valor positivo dele aqui. Então, vamos. Quanto que é a velocidade final? 0. A inicial, V0. 2 vezes o A e o delta S, que é o D. Joga esse cara para o lado de lá. Ó. Menos 2AD é igual a V0 ao quadrado. Multiplico por menos 1. Fica 2A vezes D igual a V0 ao quadrado. Então, a aceleração é o V0 ao quadrado negativo, né? Desculpa. Negativo sobre 2D. Tá aí. De posse do A, eu venho aqui e termino o problema. Deixa eu usar um artifíciozinho aqui, ó. Concorda que eu posso escrever que isso aqui, ó, é 1 sobre G vezes A? Porque como A é uma fração, já facilita lá para mim, ó, tá? Então, quanto que vai ser o coeficiente de atrito? Eu ponho 1 sobre G, que multiplica o A. E o A é isso, ó. Lembre-se, põe em módulo, tá? Então, aqui vai ficar o quê? V0 ao quadrado sobre 2D. Portanto, Mi é o V0 ao quadrado sobre 2GD. Tá aí, solução do exercício, tá? Coeficiente de atrito. E com isso, eu termino essa nossa aulinha de resolução de exercícios de força de atrito. Tudo bem? Bom estudo para vocês. Tchau, tchau.